Estamos de volta com mais um Eu Sou, hoje abordando um tema tão importante, em alta aí nas mídias, violência nas escolas. A gente está gravando aqui na Faculdade do Vale, retomamos aqui do Núcleo de Comunicação da faculdade. Muito obrigada, Dr. Cláudio, Caio, Letícia e Caco. E vamos continuar agora, além da Carol, que já estava com a gente no primeiro bloco, a gente está aqui também com a Luísa e com a Anne. As duas estudam no ensino médio e estudavam até o ano passado em classes, na mesma classe. Agora, como conversaram muito durante o ano, esse ano elas foram separadas. Brincadeira, meninas. Bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui para contribuir sobre a ótica de vocês, a sensação que vocês estão tendo de ver tudo isso acontecendo, vivenciar esse momento dentro do ambiente escolar, com tudo isso acontecendo na mídia. E quero também que vocês falem um pouquinho quanto as mídias digitais influenciam nesse comportamento dos alunos. Vamos começar com você, Anne? Pode ser. Olá, eu sou a Anne, aluna do ensino médio e tenho 17 anos. Legal. E você acredita que as mídias sociais, as redes sociais principalmente, elas contribuem de forma negativa com tudo isso que vem acontecendo dentro das escolas? Com certeza. Porque, assim como os professores falaram no bloco anterior, é bastante uma questão estrutural. A gente puxa tanto da parte histórica com a globalização, porque devido a esse encurtamento das distâncias, a gente pode observar bastante hábitos de outros países. Então, o exemplo bem clássico, os Estados Unidos, que é um lugar que tudo que acontece, desde o âmbito político, social, econômico, ele acaba influenciando no comportamento de outros países, assim. Então, uma vez que a gente segue artistas e famosos, a gente acaba sendo influenciados por eles e também acompanha muito das obras, assim, tanto literatura, filmes, jogos, e a gente pode perceber bastante uma cultura muito violenta, tanto pelas notícias de massacre em escolas, tanto pelas discriminações de gênero e raciais, e também pela questão da facilitação da posse e do porte de armas. Então, a gente já tem muito dessa cultura. E por mais que a gente tente absorver bons costumes, querendo ou não, toda essa influência acaba trazendo hábitos nocivos. E as mídias estão totalmente ligadas com toda essa violência, porque uma vez que são noticiadas, essas agressões acabam trazendo visibilidade. Pessoas que, de certa forma, sofreram alguma injustiça, se sentem acolhidas e motivadas para buscar alguma forma de justiça. De vingança. De vingança. Então, normalmente, espera-se que a pessoa busque meios legais para resolver o problema, como buscar a polícia, mas muitos também acabam tentando resolver de maneira própria, aí partindo para as agressões e violências. Certo. Luísa, você na escola já presenciou algum fato que você não concordava e você já acolheu alguém e que de repente sofreu bullying ou algum tipo de violência na escola? Oi, eu sou a Luísa, eu também sou estudante do ensino médio. Eu já cheguei a presenciar, desde quando eu era nova, assim, quando eu tinha uns 9 anos. Quando você era nova, hoje você não é mais nova. Não, mas quando eu era criança eu cheguei a presenciar. Desde pequenininha, então, você já viu coisa errada? Já, eu vivi um caso na escola onde as pessoas faziam comentários sobre as aparências físicas das pessoas. Que eu vi até um caso comentando, hoje em dia, principalmente com a internet, é o caso do nariz. A pessoa não gosta do nariz, né? E eu vi esse caso que a pessoa, uma menina comentou, falou, nossa, por que o seu nariz é desse jeito? E eu vi uma amiga vivendo isso, ela ficou tipo, o que está acontecendo? Por que a pessoa fez esse comentário?
e ficou com aquilo na cabeça. Quer dizer, ela não via nenhum problema. Não via. Mas de tanto as pessoas atacarem e sugestionarem ela acabou criando um terror no pensamento, uma insegurança por conta disso. Sim. Aí, a gente tinha 9 anos, a gente não entendia sobre o que estava acontecendo, mas não dava para entender, a gente ficou, por que esse tipo de comentário? E até ano passado, eu e a Anne, a gente vivenciou, porque hoje em dia tem o Twitter e as pessoas adoram ficar falando, jogando indireta um pro outro lá, falando por que essa pessoa é desse jeito. E a gente vivenciou um caso ano passado, onde uma pessoa falou que a outra tinha um retardo mental, né? Isso. E da idade de vocês? Da nossa idade. E com isso, a pessoa que foi atacada não sabia que tinha sido para ela, porque ela foi tirar dúvida com o professor. A carapuça não serviu? Não. Ela foi tirar dúvida com o professor e a outra pessoa foi lá no Twitter e falou: por que essa menina tem um retardo mental? Meu Deus. E aí ela acabou não ficando sabendo que era para ela, para atingi-la, ou depois ela soube e criou-se um mal-estar? Como que foi o final dessa história? Então, aconteceu que essa garota foi tirar uma dúvida e nisso surgiram comentários na rede social falando que ela tinha esses problemas de aprendizagem com uma linguagem bastante vulgar. E aí, nisso, o problema foi levado à coordenação por outros alunos, só que nas mídias digitais, o principal problema é que as pessoas postam de forma anônima ou colocam em formas de indireta. Então, a coordenação tentou resolver esse problema, só que como não estava citado a pessoa, o comentário apenas estava lá, então as pessoas que fizeram esses comentários negativos conseguiram passar impunes e não sofrer nenhuma consequência por isso. Entendi. Talvez essa consequência ela precise ser muito mais moral, né? Na consciência mesmo, sim, do que propriamente um ato punitivo. Mas isso jamais pode ficar realmente em branco, né? Deve-se sim ser levado a conhecimento dos gestores da escola, seja dos professores ou da diretoria, para que alguma coisa seja feita e principalmente para que seja exemplo para os outros alunos não cometerem mais esse tipo de ato. É isso? Com certeza. E como que vocês se sentem na escola hoje? Vocês têm tranquilidade aqui na nossa cidade, no interior? Vocês ficam tranquilas? O acesso dentro da escola, ele é dificultado para pessoas que não são conhecidas? Como que funciona isso? Onde eu estudo sempre tem uma pessoa na portaria para atender quem está na porta. Mas eu não sei se ela deixa ou não as pessoas passarem, mas normalmente é por telefone, se a pessoa não está com uniforme nem nada. Então tem que ter autorização para entrar na escola, sim, né? É uma escola particular. Sim. Então o importante é que realmente se crie, né, um ambiente também mais seguro para os alunos, seja de escola pública, seja de escola particular ou até mesmo nas universidades, não é? Isso é muito importante. Eu acredito que agora eles vão começar, infelizmente, depois desses ocorridos, né, desses fatos, eles vão começar a dar mais atenção. Já vi alguns municípios se movimentando, né, dos órgãos públicos, para dificultar um pouco o acesso, pensando um pouco na segurança, né, como coibir. Mas eu acho que o ponto principal é óbvio, a gente precisa proteger, regulamentar a entrada e saída. Óbvio, são crianças, elas precisam estar protegidas, mas o ponto principal é trabalhar isso desde o nascimento, o trabalho preventivo, né, de cuidado emocional dessas crianças, de dar um amparo, para que isso não ocorra lá na frente, né, não chegue no 8º, 9º ano praticando essas atrocidades, né? Agora eu quero fazer outra pergunta para vocês, talvez mais difícil, hein? Vocês já se deram conta de terem cometido algum ato que depois vocês repensaram e falaram, poxa vida, eu não deveria ter feito isso, eu acho que eu agi de forma violenta. E rapidamente pensaram em se desculpar e não deixar isso se proliferar? Já aconteceu isso com vocês? Sim, já aconteceu.
Eu, particularmente, prefiro resolver o problema antes que acabe se acumulando em alguma outra coisa, mas também não dá para negar, porque acredito que a maioria dos seres humanos já fez isso, de fazer um comentário, às vezes na impulsividade, que você não estava num dia bom, ou também diante de alguma injustiça que você sofreu, acabou reagindo rapidamente e fez um comentário que desagradou alguém, ou já fizeram isso com você. Entendi. E você, Luísa, você já, depois de se aconteceu isso com você, você tentou se reconciliar rapidamente com a pessoa, para que isso já acabasse e ficasse bem, já que você, de repente, se for no ambiente escolar, já iria encontrar essa pessoa no outro dia cedo? Já aconteceu isso com você? Eu acho que já aconteceu, mas eu não tô lembrada. Normalmente, eu não percebo na hora. Eu chego mais em casa, eu percebo os atos que eu cometi antes. Se a pessoa não ficou chateada nem nada, não lembrou, às vezes eu não vou lembrar no outro dia, mas aquilo fica na minha cabeça normalmente. Eu entendi. Então você usa o seu senso crítico, né, para sempre estar puxando um extrato do seu dia, ver se você agiu como deveria, como um ser humano bom, né? E então logo tenta fazer com que no outro dia você ainda seja melhor. Não é isso? Sim. Que bom, estou orgulhosa de vocês, meninas. Muito obrigada. Carol, você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo e que de repente estão passando por algum problema em suas casas, com seus filhos? O que essas pessoas devem fazer, os adultos devem fazer? Deixa um recado para a gente aí, que eu acredito que muita gente que está nos assistindo vai aproveitar e muito. Sim, nós adultos devemos vigiar primeiro os nossos comportamentos, os nossos atos e perceber qual o exemplo que nós estamos dando para as crianças, sejam elas nossos filhos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos alunos, para quem trabalha na educação, né? Acho que o melhor exemplo é o nosso próprio comportamento. Então não adianta eu falar para o meu filho ser uma pessoa calma, paciente, educada, se eu xingo todo mundo no trânsito, se eu sou uma pessoa preconceituosa, se eu faço comentários pejorativos. Então vamos primeiro de tudo colocar a mão na consciência, vigiar os nossos comportamentos. Eu, como psicóloga, estou longe de estar imune, né? Também preciso prestar atenção muito nisso, mas a sociedade como um geral, acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir, com um trabalho de formiguinha sim, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir construir um futuro aí muito melhor, porque assim, o futuro, ele é construído agora, né? Então tudo que a gente está fazendo agora vai ser o futuro. Então prestem atenção nos seus filhos, tomem conta do que eles estão fazendo na internet, com quem eles andam, né? Seja próximo dessas crianças. Se você não tem filhos, um vizinho, uma criança conhecida, um parente, né? Se você trabalha na educação, percebeu algum comportamento inadequado, diferente de alguma criança, leve isso adiante, converse com os pais, chame essa família para a escola, né? Aproxime essa família da escola, vamos construir relações mais afetivas dentro desses ambientes. As crianças, elas precisam se sentir seguras na escola e não o contrário. Perfeito, obrigada, Carol. Como disse o João no primeiro bloco, o professor que esteve aqui com a gente, ele pontuou muito bem que as ações individuais, elas influenciam no todo. Como o que a Carol está dizendo, a gente tem que dar o exemplo, porque o exemplo arrasta, não é? E a ação individual, ela sem dúvida impacta no coletivo. Vamos encerrar o programa com uma frase que a Fernanda me disse logo no começo. A Fernanda, a professora que esteve conosco no primeiro bloco. Ser professor é um ato revolucionário. Então, meus parabéns aos professores e a toda a equipe das escolas que tanto trabalham para que os alunos realmente sejam pessoas melhores. Meu muito obrigada a vocês que ficaram conosco até o final. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Eu Sou. Tchau, tchau.